Vamos para uma alfacezinha aqui, ó. Por que pensamos em política nos videogames? Canal Caps Lock, né? Vamos lá. Ah, olá! Eu não vi você aí. Em 2020, eu tomei uma decisão muito importante. Eu decidi jogar fora todos os meus videogames que tinham mensagens políticas. Mas aí sobrou nenhum. Sobrou Crash. Eu não tenho nada pra jogar. Ah, sim, política e videogames. Desde sempre nós temos a conversa de que videogames não são políticos, ou não podem ser políticos, ou não se deve misturar política e videogames, ou religião e videogames, ou Nossa, esse jogo aí é tenso, meu amigo. temas delicados e videogames, ou batatas stacks e videogames. Pessoalmente, esse último me parece um exagero. Mas nós vivemos num mundo onde um italiano gordinho viaja para um mundo de fantasia para salvar uma princesa que foi sequestrada por um lagarto gigante, enquanto essa mesma princesa reina sobre uma nação de seres cogumelo que aparentemente fazem todo o trabalho e não tem nenhuma das regalias. Sobrou só sinuca 3D mesmo, porque de resto... Essencialmente, o que eu quero dizer é que a princesa Peach representa uma autocracia monarquista. Você lembra da menina coreana que falava coreano? Não, essa eu não lembro, não. E como ela sempre é uma princesa, mas nunca vimos o rei e a rainha, nós podemos presumir que ela matou o rei e a rainha num golpe estatista para assumir o controle sobre todo o reino, enquanto mantendo a nação dos Toads como um proletariado subserviente. Mas ela também teve Caralho, mano, o cara criou toda uma teoria pra essa princesa aqui, velho. Até hoje eu não vi aquele filme do Mario. aquele jogo horroroso, Super Princess Do nada, até hoje eu não vi aquele filme do Mario. Peach, no Nintendo Ô, DS, é onde você foda, tinha né, que velho? iniciar as mudanças emocionais hormonais da princesa, então eu acho que tudo se equilibra no final. Ei, videogames são brinquedos e são diversão, isso é absoluto e principal. Mas videogames são arte e expressão também, e isso não é novidade. Com o lançamento de The Last of Us 2, muito barulho foi feito sobre o papel de jogos terem ou não uma mensagem política. Por algum motivo parece que as pessoas esqueceram que o primeiro The Last of Us também tinha uma mensagem política, mas... Ok, então eu O Resident Evil tinha. Resident Evil queria tinha. falar sobre isso. Da caralhada de jogo tinha mensagem política antes, gente. Só porque agora que eles começaram a perceber as coisas, tá ligado? Um pouco mais a fundo, porque se tem algo que me motiva toda manhã é aparentemente pensar em novas formas. Você quer ver um exemplo de uma coisa? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá falando de jogo e política. Vamos lá. Esse jogo aqui, ó, Disco Elysium, tá? Metacritic. Vamos lá. Disco Elysium, The Final Cut Metacritic. Eu tenho esse jogo, inclusive, o gráfico dele é maravilhoso. Eu não vou falar porque eu ainda não joguei. O gráfico, esse jogo aqui, ele tem essas notas aqui, ó. 89, 8.2. As notas dele são muito altas, ele é muito bem avaliado. O que acontece? Esse jogo, ele tem muita influência marxista na sua produção. Muita influência marxista, tá ligado? E teve um monte de gente que jogou e não percebeu. De arruinar a infância de pessoas com a maturidade emocional do público-alvo de Yoshi's Woolly World, mas que insistem em jogar Call of Duty. Você percebeu que eu não sou imparcial E aí, vamos lá. nesse tópico? Afinal, Vamos lá. Ele citou o exemplo do Call of Duty. Salve, camarada. Literalmente leitura. Salve, como é que você tá? Tudo bem? E olha só, ele citou o exemplo do Call of Duty. Os jogos de guerra do Call of Duty, para eles serem produzidos, os que tem modo história, porque tem alguns que, se eu não me engano, que é só modo online, mas aqueles que tem modo história, o roteiro desses jogos tem que ser aprovado pelo Pentágono. Tá? O roteiro dos jogos tem que ser aprovado pelo Pentágono. o que faz o jogo ser político ou não? Muitos jogos têm mensagens e opiniões sobre o mundo. Vai dizer que tem política na música e na literatura também. Pior foi o Rick Bonadio. Ele quer artistas que falem contra o sistema, mas não artistas militantes. Tá ligado? Tipo assim, porra, mano, na moral, velho. Nier Automata inicia sua jornada como uma aventura num mundo pós-apocalíptico e termina como uma autoexaminação sobre existencialismo e mortalidade. É claro, o exemplo mais óbvio é a franquia Metal Gear Solid e seu comentário constante sobre a evolução do controle político e manipulação global da população. Não, gente, pelo amor de Deus. É só pegar Far Cry. Far Cry fala sobre política também, gente. Pelo amor de Deus. Militar. Mas tudo isso faz parecer que o assunto é novo ou recente. Mensagens políticas existem nos jogos e videogames desde sempre. Você olha É isso aí, ele tá correto. Existe desde sempre. para Cyberpunk 2077 e vê ali alguma forma de comentário sociopolítico sobre a estética cyberpunk e conceito de criminalidade, política, social e gênero. Bem, isso é apenas novidade para quem não estava por perto quando Shadowrun saiu para Super Nintendo em 1993. É claro. Caralho, e tipo assim, você vê que o cara fez uma pesquisa boa porque ele foi longe.
Claro que sendo um jogo muito mais limitado tecnologicamente, lançado na plataforma da Nintendo nos anos 90, Shadowrun sempre foi muito mais limitado sobre o que ele poderia falar ou não, mas mesmo assim, a estética Até porque toda a questão da limitação da época, do equipamento e tudo e o mais. universo Cyberpunk estão lá, já que o jogo é baseado no RPG de mesa Shadowrun, mas mesmo sendo um RPG obscuro da época, foi justamente a temática pesada e política que criou uma base de fãs tão forte e que o jogo teve múltiplas continuações e inspirou diversos títulos. Em 2017, até gerou o Kickstarter para o RPG indie Shadowrun Returns, que ainda é um dos melhores RPGs indies que você pode jogar e que explora bem mais esse universo cyberpunk. Claro que nem toda adaptação retém a sua mensagem política. Por exemplo, Robocop é uma franquia conhecida e completamente enraizada O filme ele tem realmente um cunho político muito forte e é visível, porque ele vai falar de uma Detroit que tá acabada e tudo mais, né? em uma mensagem política de corporatização e corrupção na polícia e nos meios de segurança pública. Mas os jogos do Robocop são apenas jogos de ação que tentam gerar alguma grana vendendo para crianças um jogo de um filme ao qual na época a maioria não tinha nem idade para ir no cinema ver. Às vezes o jogo carrega uma mensagem política apenas por existir, mesmo sem ser um jogo significativo, como Operation Secret Storm de 1992 para o Nintendinho. Operation Secret Storm tem o jogador controlando George B., que é uma referência direta ao presidente americano na época, Caralho! George H. Mano, esse vídeo é muito bom porque esse cara aqui, ele tá falando esse cara vai gritar contra o Bush sobre a guerra do Iraque, se eu não me engano. W. Bush, lutando contra soldados árabes no Iraque e diretamente contra Saddam Hussein. O jogo foi lançado logo depois da Guerra do Golfo, que ocorreu de 1990 a 1991, especialmente depois da operação militar Tempestade no Deserto, ou Desert Storm. Ou seja, o jogo Operation Secret Storm referenciava diretamente uma operação. Os desenvolvedores de Disco Elysium agradeceram Marx e Engels no The Game Awards. Isso é verdade, isso é verdade. Os desenvolvedores do Disco Elysium agradeceram. Mano, eu ainda não joguei esse jogo porque ele é muito texto. Então você tem que parar, ter um tempo ali pra ler e tal. Mas falam que esse jogo é maravilhoso, tá ligado? Só que tipo assim, eu tô lendo outras coisas, tá ligado? Tô lendo aqui esse aqui, ó, Cultura do Controle agora, ó. Pra dissertação, é foda, velho. Eu queria muito ter tempo pra jogar essa parada, mas eu não tenho. De guerra real e recente na época. E isso não foi à toa. Até mesmo jogos que nós não vemos. Você viu o professor Felipe Leão falando como a Marvel monopoliza a sala de cinema? Cara, eu vi. O Felipe Leão é maravilhoso. Esse cara é cabuloso demais, velho. Ele pra cinema, ele é pica. Como políticos, podem ter uma mensagem política por trás. Então, se você realmente achava que videogames não eram políticos, lembre-se que em 1992 você podia escolher entre um jogo de ação emulando a Guerra do Golfo ou Sonic. E Sonic não virou um crime de guerra até muitos anos depois. Meu Jesus Cristo. Mortal Kombat ficou mundialmente conhecido como um jogo que revolucionou o mercado de games ao empurrar o limite da decência com a introdução de sangue e violência, que antes não existia dessa forma nos arcades com seus fatalities pixelados. Hoje nós olhamos pra isso e parece algo tão inocente e manso, mas quando foi lançado, realmente... Pior que é mesmo, né, velho? Isso aqui até, na época era o ápice da diversão, hoje em dia é tão simplesinho. Pura existência de sangue e fatalities no jogo de luta que crianças podiam jogar nos fliperamas e depois até mesmo em casa, se tornou um assunto mundial e mudou a forma como videogames eram produzidos. E isso também é uma mensagem política. Levantou a conversa sobre o que videogames representavam em nossa cultura, como também representava a rebeldia de criadores de jogos que estavam tentando explorar o limite do que era aceitável e do que eles podiam vender em 1992. E nesse momento, eu acho que não é surpresa para ninguém se eu mencionar que Grand Theft Auto, lançado em 1997, passou esse... Nossa, e GTA tem um cunho político nele inteiro, porque ele fala de racismo e tudo mais. E só uma coisa, tem um dos personagens do GTA 4, 5, quer dizer, um dos personagens do GTA 5, eu não lembro qual deles que é, mas é um que ele tem que ir lá na CIA, que ele trocou de identidade, na CIA não, no FBI, que ele trocou de identidade e tal, e ele é um cara que existiu de verdade e atuou nos golpes de Estado da América Latina, tá? Só pra deixar isso claro. Exatamente pela mesma coisa. Curiosamente, Red Dead Redemption 2 não teve essas controvérsias. Possivelmente porque o jogo tem cavalos. Cavalo. Qual é? Não dá pra ser político se o seu jogo tem cavalos. O primeiro jogo de Grand Theft Auto foi alvo de controvérsias políticas, mas foi com GTA 3 em 2001 que mais uma vez a política, Nossa na moral, senhora, quando lançou GTA 3, mano, foi um frenesi. foi explorada e exposta para conversa e debate público. E a essa altura, nós já passamos uma década com mensagens políticas visivelmente enraizadas em alguns dos nossos jogos mais marcantes e mais populares, fazendo parte dos nossos títulos de mais nicho e até compondo alguns dos nossos jogos menos conhecidos. Então, como a gente ainda pode dizer que jogos não são políticos? FIFA 2016 é político. E aí tá uma frase que eu não achava que eu ia dizer hoje. E se eu pudesse ter meu nome citado atrás da capa do jogo, certamente é isso que eu iria querer ver dito lá. Em 2016, pela primeira vez, na franquia de esportes mais vendida do mundo, uma jogadora feminina estaria na capa. A jogadora americana Alex Morgan aparece na capa do jogo, ao lado de Lionel Messi, indiscutivelmente um dos jogadores mais populares na história do esporte. E, tipo, depois do Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores da história, né? Depois do Ronaldinho Gaúcho do Pelé, o Pelé vem primeiro, depois vem o Ronaldinho Gaúcho, depois vem Messi. E no auge da carreira. Não, ainda tem o Ronaldinho Fenômeno também, tem muito brasileiro na frente do Messi. 2016. Isso Mas é o Messi joga muito. inegavelmente uma posição política, dando
Exatamente, cara, aí ele acertou muito essa questão, tipo assim, do que colocar na capa, como as coisas vão. Mano, isso é uma escolha política. GTA 4 é inteiro sobre imigrantes e uma crítica ao sonho americano. Cara, todos, tipo assim, eu não vou falar daqueles de Play 1, mas do 3 pra frente, todos eles têm um cunho político muito forte. Todos os GTAs. Destaque a times profissionais de jogadora de futebol em nível mundial numa franquia que começou em 1993. Levou 23 anos para a FIFA colocar não apenas uma mulher na capa de seus jogos, mas para adicionar times Pera femininos rapidinho. de futebol em nível mundial numa franquia que começou em 1993. Começou em 93. Levou 23 anos para a FIFA colocar não apenas Caralho, 23 anos. E aí eu garanto, se a gente pegasse aquele vídeo daquele outro imbecil que a gente tava vendo agora há pouco, ele ia falar que o FIFA 16 é lacração, tá? uma mulher na capa de seus jogos, mas para adicionar times Salve, femininos salve Daniel. oficiais em seus jogos, o que definitivamente é uma conquista. E é por isso que, desde então, múltiplos jogos da série FIFA têm times femininos selecionáveis, embora nunca mais uma mulher apareceu na capa da versão tradicional do jogo. O que não quer dizer que essa foi a primeira vez que times femininos entraram nos jogos de futebol, porque na verdade isso aconteceu em 2000, com Começou a lactação, exatamente. Michael Owens WLS 2000 no Nintendo 64. Exceto que isso não é A verdade. gente... Porque Michael Owens WLS 2000 foi apenas um jogo de futebol alternativo que foi editado pela equipe do time e relançado como Mia Hamm 64 Soccer, substituindo jogadores masculinos por jogadoras femininas para capitalizar na fama da jogadora profissional da seleção americana Mia Hamm, porque a seleção americana feminina tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo Feminina de 1999, fazendo deste algo que é genuinamente difícil. Um jogo de futebol não feito pela EA que explorou um tópico político para ganho financeiro de forma espetacular. Isso é como o terror de comprar um jogo e descobrir que na verdade recebeu uma cínica propaganda comercial disfarçada de opinião pública. Por um lado, videogames são um escapismo, diversão que nos dá alegria e prazer. Por outro lado, num espaço de 23 anos, na franquia de jogos que mais vende no mundo e na história, que num único ano, múltiplos jogos de futebol foram lançados por múltiplas empresas, apenas 2 vezes nós tivemos times femininos e uma delas foi uma tentativa descarada de passar uma camada de tinta nova num jogo já lançado Isso aí é para verdade. capitalizar na popularidade de uma jogadora. E a outra foi a EA inserindo toda uma nova categoria do esporte mais popular do mundo como modo extra para fazer marketing. E se isso não é político bastante, E aí foi uma parada, tipo assim, isso que a EA fez, no fim das contas, foi só pra tentar vender o jogo pra um público diferente, tá ligado? para você, apenas tente se imaginar por um instante que mesmo essas formas mais básicas e cínicas de representação são tão raras que foram recebidas com celebração. Tantos jogos tentam trazer mensagens e discutir tópicos que podem ser importantes para quem os joga, desde Persona 5 criticando a cultura japonesa e sua normalização social da cultura do silêncio e complacência, a Spec Ops The Line, que fez um trabalho brilhante de recontextualização do herói americano, trazendo uma adaptação do livro Coração das Trevas para o mundo dos videogames, o que por si só já é um baita comentário político. O que eu quero dizer, e o que eu acredito, é videogames têm o poder de trazer mensagens e nos fazer pensar, ver o mundo por outros olhos e com um olhar mais amplo. E Não, é cara, algo aí que entra a questão, tipo assim, não só o videogame, eu vejo no geral, tá ligado? Tipo assim, tem como você usar de uma história pra fazer um debate, tem como. Eu gosto muito da ficção científica porque você pode extrapolar à vontade. Você entendeu? Você consegue extrapolar a realidade para contar uma história e fazer um debate. Tem uma série que eu gosto muito, que ela é fabricada, ela é baseada no livro do Philip K. Dick. Ela tem um nome homônimo, né? O mesmo nome e é da Amazon Prime e ele discute muito algumas coisas existencialistas, outras coisas políticas. É muito interessante. Eu adoro aquela série, velho. Eu já vi ela mais de uma vez inteira. Muito boa. algo opcional. Spec Ops, eu vou ver depois. Alguns dos nossos jogos favoritos, alguns dos jogos mais famosos e celebrados de todos os tempos, têm mensagens políticas ou uma política pessoal inserida em sua produção. Desde essa Gente, a partir do momento que você tem alguém escrevendo roteiro, você tem a perspectiva política. Pode ser não, ela não precisa ser declarada, mas tem. Assassin's Creed, iniciando todos os seus jogos modernos com a mensagem de que esses jogos são produzidos por uma equipe multicultural e de múltiplas etnicidades, até Star Wars Jedi Fallen Order, construindo uma narrativa repleta de personagens femininos que em momento algum parece forçado ou distraindo do fato de que esses jogos são super divertidos de jogar. Com o exemplo de The Last of Us 2 em nossas mãos, no entanto, e com Spider-Man Miles Morales vindo logo depois ali no horizonte... Caralho, e esse jogo dos Miles Morales ficou lindo, né, velho? Puta que pariu! É inegável que videogames podem significar algo mais, algo maior na vida das pessoas. E, pessoalmente, eu acho isso incrível. Acho isso verdadeiramente algo sensacional e digno de celebração. Política em videogames não é algo opcional. Nunca foi. Sempre esteve conosco e andando de mãos dadas com todos nós. O que me parece, no entanto, é que as pessoas ficam irritadas ou revoltadas, não quando um jogo... Nossa, esse meme é muito bom, tem uma velho. mensagem política, mas sim quando o jogo tem uma mensagem política que ela não gosta. E nessa hora, o nosso mecanismo de defesa nos faz reagir da forma mais previsível possível, em que não culpamos nossas ideias e visões
decisões. O problema não é que o jogo tem uma mensagem política, mas sim que é forçado, ou na hora errada, ou do jeito errado. E aí, mas cara, aí uma parada que é muito subjetivo. A arte, eu acho que o interessante da arte é a questão da subjetividade. Porque às vezes vai ter um filme que vai te deixar, porra, muito emocionado e tal. E aí você vê, aí você fala, pô, sei lá, você chama um amigo seu pra ver, chama sua namorada pra ver, fala, poxa, o filme é ótimo, você vai adorar. Aí você dá play e tá lá empolgadaço vendo o filme e a pessoa que você convidou, tipo, nossa, que coisa chata, tá ligado? Porque vai muito do que está sendo contado, como você interage, como aquilo te afeta pessoalmente, como aquilo dialoga com as suas experiências pessoais. Não é só um caso simples, tipo assim, tal filme vai servir para todo mundo. Você pega, por exemplo, um exemplo que me vem muito à cabeça é o filme Interestelar. O filme Interestelar, ele faz um pouco sobre o debate sobre a questão da paternidade e tal. Tem gente que adora esse filme, tem gente que não gosta, você entendeu? Então, tipo assim, a forma com a qual você interage com a arte tem muito a ver, tipo assim, com um pouco da sua história de vida, com a sua carga histórica enquanto indivíduo, né, das suas relações, como você constrói as suas relações, como você se relaciona com a arte. Às vezes, irmão, chega fim de noite, eu só quero ver coisa que eu não quero ter que pensar. Eu pego, sei lá, vou ver Big Bang a teoria, eu pego e vou ver Rick e Morty, eu ver coisas que eu não quero, porque eu não tenho que pensar pra entender. É só coisas aleatórias acontecendo na tela, tá ligado? Eu vou ver, sei lá, um John Wick, que é só o Keanu Reeves matando gente pra caralho, você entendeu? Mas tem hora que eu quero ver algo pra refletir, tá ligado? Eu acho que tem muito a ver com essa questão, não existe coisa A, B ou C. Por exemplo, eu tenho uma percepção sobre Mad Max que outras pessoas não têm. Eu tenho uma percepção sobre certos episódios de Rick e Morty, visto pelo cunho social, visto pelo cunho da própria ciências sociais que outras pessoas não têm. E eu falo isso, que eu já conversei sobre isso com alguns amigos, com pessoas próximas. Eu falo, porra, nessa obra eu enxerguei X, Y e Z. Aí ele fala, porra, mano, eu também adoro esse filme, mas não enxerguei nada disso que você tá falando. Pra mim a discussão que ele faz é A, B, C e D. Tá ligado? Tem muito disso. O gênero cyberpunk é uma crítica a uma sociedade sem Estado que foi tomada pela iniciativa privada. Por isso, toda a cidade é tomada por propaganda e a deterioração do ser humano. Do ser humano, exatamente. É isso aí, velho. Isso aí que você está falando é verdade. O cyberpunk, ele brinca um pouco como é que seria, tipo assim, uma sociedade ANCAP, mas não é bem isso, porque ainda assim você tem elementos da figura do Estado, que você vai ver tem ainda alguma coisa que representa as forças de repressão, tá ligado? Não é tão simples assim, eu acho que vai mais além, mas você vê que é uma sociedade de capitalismo extremamente avançado, onde a figura do Estado se concentra muito nos aparatos de repressão. Aí sim eu concordo com esse ponto. Desde quando existe uma hora certa para ter uma mensagem? Hoje nós jogamos jogos de 20 ou 30 anos atrás. Essas mensagens são imortais, como livros ou filmes, elas ficam conosco e caminhando para frente. Só me parece estranho que nós temos um problema, porque elas... Não é que elas ficam com a gente. Eu acho que uma arte, uma obra no geral, seja um videogame, seja um álbum de música, seja um filme, seja uma pintura, qualquer forma de expressão, ela vai estar muito atrelada não só à pessoa que fez ela, né, ao artista que concebeu aquela obra, mas ao tempo no qual ela foi concebida. Uma arte, ela não nasce no vácuo, ela é a representação de um tempo histórico, ela é a representação de um sujeito histórico, porque a partir do momento que o indivíduo está escrevendo o roteiro para alguma coisa, ele está construindo a argumentação da história dele, ele está colocando parte da sua experiência de vida ali, parte daquilo que ele viveu ali, porque ele vai partir de coisas que ele conhece, de coisas que ele viveu, de situações que ele conhece para construir a história, né? Então, tipo assim, é lógico que quando você pega uma obra, ela é o reflexo de algo que a pessoa conhece, ela é uma expressão de um sujeito histórico, de um agente histórico, de um tempo histórico específico, no qual ela está sendo concebida. Last of Us 2 tem personagens gays, mas ninguém fica ofendido quando Doom Eternal é do início até o fim um jogo que fala sobre religião e extremismo religioso. Mas como o jogo não pede pra você parar e Caralho, Doom Eternal, nunca joguei esse jogo.
observar a história, as pessoas apenas focam em rasgar os demônios ao meio. Então, tudo bem. Jogo como Borderlands ou Outer Worlds tem uma mensagem totalmente anticorporação e anticapitalismo, mas ninguém se irrita porque você pode ignorar a história e apenas atirar em monstros. The Witcher é uma história completamente enraizada em explorar... Mas aí que tá a questão, cara. Aí que tá a questão. Olha só. Muita da galera que não percebe o conteúdo político em obras tende a ser aquela galera que joga o jogo pra matar bicho, joga o jogo pra chegar lá e fazer a algazarra. E eu acredito que, tipo assim, e aí que entra a questão do como você se relaciona com o seu entretenimento, tá ligado? Se, cara, na moral, eu joguei um pedaço de Disco Elysium e eu parei, tipo assim, eu li todos os diálogos, tudo bonitinho. Quando eu vou pegar um jogo que tem história, eu quero saber a história, você entendeu? Eu gosto quando, tipo assim, não precisa ser uma história contando um teor político. Porra, eu zerei Gris em live há um tempão atrás, tá ligado? Quando terminou o jogo eu chorei. O jogo é muito emocionante, o jogo é muito bonito e ele é uma trajetória de evolução pessoal de uma pessoa, né, no caso do jogo, é uma mulher que está se resolvendo com seu passado, com seus traumas, com as feridas que a vida lhe causou, tá ligado? Não tem nada a ver com conteúdo político. Então, tipo assim, e esse jogo específico ele não tem nenhum diálogo. Ele tem uma premissa, lógico que se você não souber essa premissa, o jogo não faz tanto sentido assim, né? Mas ele tem uma premissa e ele desenvolve, o jogo todo é feito em cima dessa premissa. E o Gris, só pra vocês verem, saberem qual que é, não sei se é o pessoal que tá vendo o vídeo aí, que tá aqui na live conhece, é esse jogo aqui, ó. Gris Trailer. Mano, esse jogo é lindo. Ô, carai. Gris Trailer Game. Velho, esse jogo é maravilhoso, velho. Eu escuto a música e já mexe comigo, velho. Sem sacanagem. Esse jogo é lindo, velho. Esse jogo é uma obra de arte, tá ligado? Mano, é lindo esse jogo, velho. Porra, velho, esse jogo é muito bonito, velho. Esse jogo é realmente uma experiência sensorial, ele é muito único, tá ligado? E tipo assim, ele tem um espaço muito especial pra mim, tá ligado? Ele é muito único, velho. Porra. BioShock também, BioShock, eu tenho 3 BioShock, se eu não me engano. Quando eu for zerar eles, eu vou zerar eles em live, tá ligado? Problemas de racismo sistêmico, mas é sobre monstros e elfos, então não tem problema. Olha, eu perfeitamente entendo que alguém queira jogar videogames apenas para se distrair. O mundo é pesado já como é, mas não lhe parece estranho que nós conseguimos ignorar algumas mensagens políticas e apenas nos divertir, mas outras mensagens nós não apenas não ignoramos, como ativamente optamos por falar contra, ridicularizar, combater, boicotar e até mesmo ativamente atacar ou perseguir as pessoas que optaram por fazer aquele jogo. Quando Hatred foi lançado em 2015, o jogo foi alvo de críticas por ser um simulador de genocídio. O jogo claramente foi totalmente... Qual jogo? E até mesmo ativamente atacar ou perseguir as pessoas que optaram por fazer aquele jogo. Quando Hatred foi lançado em 2015, o jogo foi alvo de críticas Teve o Manhunt também que a Rockstar fez, que foi um jogo problemático pra caralho. por ser um simulador de genocídio. O jogo, claramente... Cara, Gris, não veja gameplay. Jogue o Gris. Ele não é um jogo pesado. Jogue. Tá ligado? E a premissa do jogo é simples. É uma mulher lidando com seus sentimentos. É só isso que você tem que saber. O jogo é lindo. Lindo demais, velho. foi totalmente desenvolvido com uma mensagem política em sua base e essência. Aí complica, né? Aí fica meio complicado. Mas se eu não me engano, ele tem pra plataforma também.
não é algo sutil ou discreto, visto que o próprio time por trás do jogo falou abertamente de como o título tem o objetivo de se opor ao politicamente correto, produzindo um jogo onde seu objetivo é apenas matar pessoas apenas porque sim, e que essa decisão foi tomada justamente porque, na visão deles, jogos hoje em dia são aguados e têm medo em tocar em tópicos pesados, sendo politicamente corretos demais, e muita gente Caralho, velho. Tipo assim, a função do o que você faz no jogo é matar. Então não tem narrativa, não tem nada. Não tem nada pra ser contado, não tem substância o jogo, tá ligado? defendeu o título ou completamente ignorou essa postura política. Mas nos tempos de agora, você não acha estranho como pessoas completamente ignoram a mensagem política de um jogo como Hatred, ou ativamente defendem e parabenizam o jogo por sua Eu não lembro, ele tá falando das pessoas ignorarem, eu não lembro quem que tava fazendo esse debate há um tempo atrás de como a Marvel imbecilizou o público, tá ligado? Aquela questão, tipo assim, deles fazerem filmes tão rasos e sem profundidade e acostumando o público a isso com aqueles lançamentos frenéticos, tá ligado? E aí, como isso vai tipo assim, tirando, destruindo a capacidade do público construir ou entender obras que têm um arcabouço mais complexo, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, velho. Eu fui ver aquele filme Ex Machina, porra, aquele filme do caralho, filmezinho filé, 1 hora e meia, tem os efeitos visuais cabulosos, maravilhosos, ganhou Oscar de efeitos visuais, mas o filme é simples. É um homem interagindo com uma máquina e debatendo uma pergunta, tipo assim, o que te torna humano, tá ligado? postura e apresentação, o A jogo gente tá fazendo uns react aqui, camarada. queria desafiar o politicamente correto, dizendo que a indústria dos games tinha medo de ser controversa ou violenta. Não vamos entrar no assunto da polêmica, É uma apologia, é apenas uma apologia à violência, tá ligado? que causou tanto mimimi na internet, pois estamos analisando Hatred como qualquer outro jogo, com nossos olhos analíticos quanto à diversão, jogabilidade e visual. E, já que é assim, vamos ao veredito. Por mais que sair por aí atirando seja bem divertido, ter um porquê pra fazer isso é sempre bom. Vendo os trailers do jogo, ele parece se tratar de uma simples história de vingança, mas quando nos aprofundamos e conhecemos novos personagens e locais, temas bem mais profundos ficam à tona. Passamos E aí, cara, que tá uma parada que eu acho muito importante. A lactação no mundo dos games? Não é a lactação no mundo dos games, não. É um cara comentando sobre como existe política nos games, tá ligado? E aí é uma parada que eu acho interessante, porque, tipo assim, cara, esse artifício de colocando camadas no personagem, camadas na história, muitas das vezes é aquilo que te prende numa história, que te faz acompanhar uma história, que te faz acompanhar um jogo, tá ligado? Então, tipo assim. A galera que não percebe isso é a galera que não aprecia um jogo pela narrativa. Gente, eu já joguei jogo só pela narrativa. A jogabilidade do jogo às vezes era uma merda, mas a história era boa, tá ligado? Porque pra mim, e aí é a forma com a qual eu consumo videogame, jogabilidade gráfico pra mim não é o topo da pirâmide. Eu quero uma boa história. Se o jogo tiver uma boa história, pra mim já tá valendo, tá ligado? encarar a narrativa não só como uma corrida pela vingança, mas também Porra, eu joguei boa parte de The Last of Us 2 e é uma história de vingança. sobre como difamamos e desumanizamos as pessoas que não pertencem ao nosso convívio social, não pertencem à nossa bolha. Ao mesmo tempo, nós pulamos de cabeça em criticar, contestar e avaliar a postura extremamente não politicamente correta de The Last of Us 2, que tem uma mensagem política, não se vende como politicamente correto e ativamente faz a mesma coisa que Hatred fez, só que se dando ao trabalho de tentar criar uma história para justificar toda a sua violência imundo. Bem, no final do dia parece que videogames sempre são políticos. Então, não é pra justificar, eu acho que a parada do Last of Us, o contexto diz muito mais do porquê que a pessoa ficou violenta. Eu não acho que é nessa linha, tá ligado? de certa forma, nós também somos. Por isso eu decidi mudar a minha opinião e eu não vou mais jogar fora os meus jogos que têm mensagens políticas. Na verdade, a partir de agora, eu vou apenas jogar jogos que têm mensagens políticas explícitas e pesadas. Agora deixa eu contar pra vocês essa história sobre esse videogame de capitalismo agressivo. O cara é bom, velho. Canalzinho bom, canalzinho interessante. Vou até dar um likezinho aqui no vídeo aqui. Gostei, conteúdo maneiro mesmo. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tá aqui na tela, tem outro vídeo pra você. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e fui!